Boa noite, professores. Sejam muito bem-vindos a esta reunião de alinhamento para as nossas disciplinas online, ou como chamamos também, disciplinas live. Só iniciando, já explicando essa diferença. Então, quando falamos em disciplinas online, estamos falando de disciplinas na modalidade síncrona nos nossos cursos presenciais, que é o caso da grande parte de vocês, atuam em cursos presenciais e nesses cursos tem uma disciplina síncrona em que encontram seus estudantes uma vez por semana. Mas também estão aqui reunidos conosco professores da metodologia live, que atualmente está no curso de Ciências Aeronáuticas do nosso EAD. Então, por que estão todos esses professores aqui junto conosco hoje? Porque já é de nosso padrão uma estrutura muito semelhante entre estas disciplinas. Então, a reunião vai ter como objetivo retomar esses alinhamentos. Então, não vamos trazer nada muito diferente aqui para vocês, professores. São retomadas de alguns alinhamentos já feitos, construções já elaboradas, e, claro, alguns acertos, alguns lembretes que precisamos passar para vocês, para que o nosso semestre aconteça da melhor maneira possível. Então, aqui conduzindo o momento de hoje estaremos eu, professora Luciana Falkenbach, que faço a coordenação do setor de ensino, regulação, pesquisa e extensão, o diretor do EAD, o professor Eduardo Araújo, que já vai ser o próximo a tomar a palavra, professora Sabrina Maciel, coordenadora do CREAD, professor Kleber Lamperti, coordenador de tutoria do Grupo Unieftec, e o professor Rudicler Belém, que é o coordenador da metodologia live dos cursos EAD. Então, desde já, agradecemos a presença de todos vocês aqui, e esse momento fica gravado para posterior referência de vocês. Passo agora, então, a palavra ao professor Eduardo, que vai iniciar o momento. Então, colegas, boa noite. Prazer rever alguns de vocês e prazer encontrar novos colegas. Aí sejam muito bem-vindos. Como a Luciana falou, eu sou o professor Eduardo Araújo, estou na direção das unidades de Porto Alegre e agora, desde início de abril, a direção da educação à distância também. E aí, então, logo começamos a conversar sobre os nossos diferentes modelos de educação à distância nesses primeiros dias que eu tinha vindo e que fomos interrompidos, enfim, pela nossa catástrofe meteorológica que tivemos. Falei meteorológica, lembrei de ti, Gabi, enxerguei a Gabi ali embaixo. Mas, enfim, um dos momentos que falávamos era que nós precisávamos tratar com os diferentes pares as nossas diferentes metodologias. Nós temos um só EAD, né? Mas dentro desse EAD, particularidades de acordo com cada tipo de forma de curso. E um dos formatos que nos é tão caro e tão importante dentro da nossa IES é o das disciplinas online, né? Talvez seja o modelo que está justamente mais próximo dos nossos alunos, que foi tão desafiador agora, no período que estivemos somente online, porque afinal estávamos em algumas unidades com aulas presenciais, em algumas outras unidades aqui em Porto Alegre sem aulas presenciais, e vocês, as disciplinas online, fazendo justamente essa intersecção de alguns estudantes que estavam vindo às unidades, outros que não estavam. Então, como a Luciana bem citou ali, o objetivo de hoje não é trazermos grandes novidades, mas é fazermos alinhamentos. É acordarmos e reacordarmos algumas questões importantes para que iniciemos na próxima semana a nossa atividade. E a Luciana começou a citar e a gente começa a esquecer disso às vezes também, né? Falarmos um pouquinho sobre esses pares que estão todos envolvidos. Às vezes a gente entra na nossa aula, inicia minha aula e pensa, bom, eu estou sozinho aqui, tocando esse momento de sala de aula, né? Nós temos toda uma equipe da metodologia, do CREAD, que está como um suporte, como um back-office, de fato, dessa operação. Então, eu não vou me alongar aqui, eu queria agradecer esse momento que vocês reservaram para que nós possamos bater um papo aqui. Será um papo breve e, de novo, me apresentar para aqueles que não me conheciam e feliz em rever aqueles que já nos conhecíamos. Então, eu não me lembro, Lu, exatamente na sequência quem vem depois de mim, mas, por favor, fiquem à vontade. Isso, agora a Sabrina já vai puxando as informações e nós vamos trabalhando ali junto com ela. Olá, professores. Boa noite, tudo bem?
Vou pedir apenas o compartilhamento, então, acredito que vai ser tu ou o Kleber que vão compartilhar os slides neste momento. Consegue, Kleber? Se você conseguir, melhor. Eu não vou conseguir nesse computador. Tá, só um momento, então, por Não tem gentileza. problema. Enquanto eles estão compartilhando, professores, então, para aqueles que não me conhecem, né, eu sou a Sabrina Maciel, eu sou a coordenadora do CREAD, mas também sou a Já coordenadora... na tela, sabe? Desculpa. Sou coordenadora também de tecnologia educacional aqui da instituição. O que que isso também é relevante, então, referente a isso, tá? Em questão de apoio a vocês relacionados à tecnologia. Então, preciso fazer as minhas atividades no formato live. O que mais que eu preciso? Online. O que que eu posso agregar? Quais informações? Quais recursos necessários? Normalmente, na minha disciplina presencial, eu fazia assim. Como é que eu posso trabalhar com algum recurso novo para uma disciplina online? Como eu posso aplicar essas tendências, essas tecnologias para as minhas disciplinas? Então, estou aqui à disposição também com esse apoio, tá? Também a vocês. Então, novamente, a disciplina não é apenas eu sozinho, né? Mas sim uma equipe, um todo, né? Em conjunto, trabalhando com vocês. Então, Kleber, peço que tu passe um pouquinho mais à frente, tá? Ali na nossa parte inicial das disciplinas online, live. Nossa programação, já temos a fala, então, do Eduardo, já consta ali o rostinho do Eduardo. As diferenças, então, tá? Disciplinas online, cursos live, foi também essa fala ali inicial da Luciana, que elas fazem parte da matriz curricular, né, dos cursos presenciais, então as disciplinas online correspondem até 40% do curso nessa modalidade, e os cursos live, sim, que são modalidades vinculadas ao EAD, e sim, daí tem esse formato síncrono com um ou mais encontros semanais. Por enquanto, apenas temos um curso, né, que ele também está ali junto com a professora Gabriela e também junto com o professor Rudicler, em conjunto daí, mas temos esse perfil de formato de disciplinas ou cursos nesse formato live. Pode passar o próximo slide, Kleber, por favor. Então, falando um pouquinho da estrutura e metodologia, tá? O que que é importante sempre, né? Não mudamos a nossa estrutura para aqueles professores que já trabalharam com essas disciplinas no formato live. Por quê? Precisamos realmente que os alunos abordem, né? Que acompanhem todo esse passo a passo. O que que é importante, né? E sempre são elementos essenciais, até por isso que às vezes vocês recebem alguma informação da tutora solicitando isso. Sempre é necessário que tenha um plano de ensino, porque o plano de ensino é a parte inicial, é o guia do aluno, né, em conjunto com o plano de tutoria, porque ele vai saber passo a passo a data que vai ocorrer e até o teu documento no qual o aluno não respondeu, ele não realizou tal atividade, tu tem ali as informações no qual tu pode alegar para ele isso também. E o fórum de dúvidas, que o fórum de dúvidas tem esse espaço e depois eu peço o quê? Que vocês realizem as respostas dentro desse fórum de dúvidas. Ou, eu respondi na live. Apenas deixe uma mensagem ali para a gente saber o que está acontecendo ou não, porque daí o aluno tem essa informação. Acredito que a Luciana possa falar um pouquinho mais do plano de tutoria e do plano de ensino, Lu, pensando em relação à metodologia. Na verdade, só acrescentar que o plano de ensino é esse que vocês naturalmente já recebem dos seus coordenadores, já no modelo, então é bastante importante que vocês mantenham o modelo recebido. Se tem alguma dúvida, remetam-se aos coordenadores de vocês ou a nós aqui do setor. O plano de tutoria, então, ele muda de semestre a semestre, tem a ver com as datas. Então, é importante que vocês sempre busquem esse plano lá no repositório docente na Unic. Então, agora, quando a gente já for finalizando, eu vou colocar o link novamente, porque esse tem sido o nosso padrão dentro do setor de regulação, de ensino e regulação. Sempre deixar para vocês esses modelos lá na Unic. Então, tudo que for do ano de 2024 está lá naquele repositório de 2024. Obrigada, Lu. Kleber, pode passar o slide, por favor. Alguém com dúvida em referente ao plano de ensino e plano de tutoria antes disso? Porque daí já vamos fazer esse formato um pouco mais rápido. Alguém já realizaram disciplinas no formato online nesse semestre? Ou algum semestre anterior? Sim? Ok. Então, disciplina de 60 horas, tá? A estrutura são de 20 encontros, normal, igual acontece com o presencial. A diferença são essas unidades, então, esses blocos, né, dessa organização, no qual disciplina de 60 horas, neste caso, tem 3 encontros, né, 3 aulas, enfim, que eu deixo como uma unidade. E dentro dessas aulas, que realizo daí minhas atividades correspondentes ao grau A e o grau B. E também eu tenho a opção da prova, depois no final, como prova de grau B, e também tenho a questão do grau C.
Então, tenho esses encontros, esses 20 encontros. Os 18 primeiros encontros são atividades que são relacionadas, e depois a, a aula 19 ali, o encontro, enfim, ele já é relacionado à minha prova de grau B e também depois a próxima prova de grau C, já dentro dessa pontuação ali organizada dentro do plano de tutoria. Então, esse modelo de plano de tutoria também já consta essa questão da pontuação. E por que que é importante ter essa pontuação? Por que que é necessário ter essa organização? A ideia é que agora a gente possa organizar o livro de notas e depois deixarmos essas disciplinas e todas essas organizações realizadas para que a gente possa fazer o cadastro das notas automático. Então, quem teve turmas assim, pensando agora no Francisco, né, e no Maurício, que teve turmas gigantes, assim que eu sei, foi um pouco complexo essa questão do lançamento de notas, né? Então, a ideia é o quê? Automatizarmos. Para automatizarmos, precisamos da nossa organização. Então, por isso também essa questão do livro de notas mais estruturado. Qual vai ser o instrumento? Vocês estão livres, mas a questão da pontuação, pedimos que seja essa estrutura, tá? Então, são dentro Sabrina, dos blocos. se Pode falar, me Eduardo. permite fazer um adendo aí. Colegas, eu vou reforçar o que a Sabrina falou agora, para que a gente possa fazer alguns padrões aqui nas disciplinas online, e esse é um dos importantes padrões que a Sabrina trouxe. Se nós tivermos isso bem estruturado nesse formato, atividade com 3 pontos no grau A, segunda atividade com 3 pontos no grau A, terceira atividade com 4 pontos no grau A, se estiver bem desenhado em cada uma dessas turmas, e às vezes parece que a gente está engessando o processo, mas é muito mais engessar o processo avaliativo do que o formativo, né? O formativo, cada um de nós tem a liberdade de atuar dentro da sala de aula. Mas quanto mais nós tivermos esses processos bem desenhados, avaliativos, menos trabalho braçal nós temos depois enquanto professores, que a gente sabe que não é fácil, né? Tem junção de turmas de unidades diferentes, tem unidades, tem cursos diferentes, às vezes aparecem várias unidades que se replicam ainda. Se nós tivermos isso bem desenhadinho, e aí quem tiver dúvidas, eu vou reforçar, professores, vocês não estão sozinhos. Se vocês têm dúvidas de metodologia, o setor de ensino e regulação está pronto para ajudar. Se vocês têm dúvidas de ferramenta, de que eu posso usar no Moodle, de que novas ideias eu posso usar, de que outras coisas eu posso fazer, a Sabrina está sempre pronta com a equipe para fazer. Então, assim, por trás ali da Sabrina e da Lu, tem toda uma equipe que trabalha conosco, e elas são as pontas, as gestoras dessas equipes. Então, acionem elas. Porque quanto mais nós tivermos isso bem desenhado, mais tranquilo e mais objetivo fica essa resposta para o aluno, e menos trabalho manual cai para nós, que a gente sabe que as turmas grandes não são fáceis, é um trabalho grande, e quanto mais automatizado estiver, melhor. Segue, Sabrina. Professores, também fiquem à vontade, como a Se Sabrina está eu apresentando, se vocês tiverem mãozinhas para levantar, você levanta, e que eu e a Lu podemos apoiando aqui para ir ajudando. Eu acho que com a apresentação não aparece para ti aí, né, Kleber e Sabrina? Sim. Mas também eu vi que tem uma dúvida ali do Lucas. Assim, a estrutura não muda, tá, pessoal? A estrutura, justamente, finalizamos essa estrutura, acompanhamos a CPA, os alunos também gostaram, porque eles conseguem acompanhar e verificar que tem uma organização, então a estrutura não muda, tá, em relação às online. Apenas a questão, o quê? Desse aprimoramento. Então, justamente é isso. Quais melhorias que a gente pode realizar? Qual estrutura, qual tecnologia, qual instrumento? Por exemplo, vai ter um instrumento que eu vou conversar com alguns de vocês agora, que é dedicação ao curso. Eu consigo acompanhar, então, o tempo que o aluno fica acessando a plataforma. São dados referentes a isso que é importante. Detalhes básicos. Por que que eu preciso trabalhar com acompanhamento, restrição, conclusão? Justamente para poder acompanhar esse passo a passo do aluno. Então, são coisas que eu posso utilizar que vai ajudar todos vocês. Ah, até as disciplinas elas já foram importadas. Sabri, Aquelas que não foram, eu peço que vocês retornem daí, nos enviem um e-mail ali para o CREAD. Também eu vou deixar disponível depois o e-mail do CREAD, que daí a gente consegue verificar passo a passo quais disciplinas que não têm essa configuração ainda. Eu sei que tem uma pergunta do professor Maurício e tu, Kleber, também tu havias não, questionado, né? era isso mesmo. O professor Maurício aí está com uma pergunta. Sim. É só uma dúvida. Então, assim, com essa automação que vai acontecer com essas avaliações parciais, né? Pelo que eu entendi, a gente não vai ter aquele trabalho de migrar manualmente, né, no final para o portal eCampus. O sistema vai fazer tudo isso, é por aí? Isso mesmo, professor. Então, é todo Ótimo. aquele trabalho que a gente sabe que ocorre, até estava brincando, tem vezes que a gente tem passar horas ali para poder fazer um lançamento de notas, né? Dependendo da quantidade de alunos que eu tenho,
para poder localizar e tudo. Ele tem um tempo também. Então, por isso, a ideia é o quê? Automatizarmos. O que é trabalho do professor é o quê? Fazer as atividades, ter as suas aulas, acompanhar, fazer o crescimento deste aluno. Mas essa parte burocrática, que seria o lançamento das notas, conseguimos automatizar? Conseguimos. A gente só precisa deixar aqui organizado esses pontos. Tendo esses dados, a gente consegue fazer essa configuração. Então, preciso realmente contar com o apoio de vocês também para que a gente possa fazer isso em conjunto. E daí, Professora, esse sabe, trabalho final não ocorre. Conseguimos fazer o lançamento e no máximo que vocês vão conseguir fazer é a questão da verificação. Ah, está de acordo, não está de acordo neste primeiro momento, porque realmente vai ser os nossos primeiros testes, né? Kleber, por favor. Sabre, tem uma dúvida aqui do professor Christian, que diz o seguinte: quando as disciplinas vão aparecer no Moodle para que possamos configurá-las? Sim, as disciplinas elas já estão importadas daquelas que já ocorreram, tá? Acredito que vocês ainda não estão vinculados nessas disciplinas online. Se vocês não estão, nos avisem, nos mandem por e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail aqui disponível. Eu peço também que a Luciana possa deixar o e-mail do Ensino e Regulação também disponível ali para os professores, Luciana, que daí eles nos contatam para que a gente consiga verificar com a secretaria, né? Por que que o professor está ou não está vinculado nessa disciplina. Ah, e outra coisa, às vezes ela não aparece. Por quê? Consta o filtro ali no Moodle de apenas disciplinas em andamento. Se eu tirar esse filtro disciplinas em andamento, vai ocorrer o quê? Vai aparecer as minhas próximas disciplinas. Porque essas disciplinas só vão aparecer e ficarem disponíveis para os alunos porque elas são próximas disciplinas. Então, a partir do dia 29 de julho, eu preciso tirar aquele filtro que consta ali do Moodle de somente disciplinas em andamento. No momento que eu retiro, vai aparecer outras disciplinas ou todas as minhas disciplinas. Se eu clicar ali também e colocar o filtro de todas, se você já está vinculado como professor, ela já está disponível. Então, é justamente só essa questão do filtro, em andamento e não andamento, enfim, que daí pode auxiliar vocês também nesse processo. Caso alguém não localize, depois eu posso também, no final, apresentar isso, tá? Apresentar ali onde clicar. Ok, Então, já tem isso. a mesma dúvida, a resposta contempla também a pergunta da professora Aretusa, e nós temos a dúvida do professor Lucas, que diz o seguinte: as P2 também já serão disponibilizadas ao professor agora? As P2, elas já estão importadas. Caso ainda tenha alguma alteração, vamos fazer sim durante este período. Mas elas já foram importadas também em conjunto. A Perfeito. estrutura de 30 horas. Então, vai ser o próximo slide. Pode passar, Kleber, por favor. Então, aqui o próximo slide referente à disciplina de 30 horas. Só tem um detalhezinho ali, porque ficou com as notas dos cursos live, né? Então, também tem 4 encontros, tá? Tem aqui o encontro, então, os 8 primeiros encontros que constam ali, ou aulas, enfim, também são disponíveis em relação às aulas, e os 2 últimos referentes às provas, de grau B e grau C. A única coisa em relação à estrutura ali, que só ficou um detalhezinho, porque ficou o mesmo detalhe dos cursos live, né, Rodcler, que daí tu vais comentar aqui no próximo. Que daí é referente à pontuação, mas no plano de tutoria já consta a pontuação correta da unidade 4, tá? Para vocês conseguirem fazer essa organização. Então, ele é a metade, né? A metade daquilo que consta ali de uma disciplina de 30 horas, de 60 horas. Então, são 10 encontros. Os primeiros 8 encontros, então, tem essa organização e depois as provas de grau B e grau C. O modelo, tá, que foi importado para aquelas pessoas que ainda não realizaram atividades online, consta ali um espaço grau A. Aquele grau A é apenas para mostrar para o aluno clicar dentro de campus e verificar a sua nota. Não é para a realização de provas nesse espaço. Ele é apenas um comunicado. O grau A, ele consta dentro das minhas unidades, 1 e 2. Depois que eu trabalho daí na unidade 3 e 4 com o grau B. Tá? Então, tem pequenos detalhes na estrutura que é apenas como um direcionamento para o aluno, porque a gente sempre sabe que aquele aluno fica perguntando qual é a minha nota, quando será a minha nota, como vai ficar a minha nota, ele é direcionado para lá. Então, ele já tem esse encaminhamento naquele local como a questão de grau A. Outra coisa, quando ele já tem essa estrutura, que daí depois vamos passar um pouco mais à frente, ele não pode ser duplicado. Então, eu não vou criar uma nova unidade, eu não vou duplicar o consolidando o conhecimento, por exemplo, eu não vou ficar fazendo duplicidade em relação a isso. Por isso que consta o espaço programação. A minha programação que consta ali para ter essa organização. Pode falar, professor Maurício. A gente pode balancear, ou seja, dar peso. Por exemplo, eu tenho uma atividade do grau A
da unidade 1 eu pôr 3 pontos, realmente ela é mais leve e dá mais peso para a unidade 2, por exemplo, 7 pontos, em vez de 5 e 5? Professora Luciana? Na verdade, professor, infelizmente, essa organização de quebrar esse tipo de nota nos impede depois essa padronização que vai levar à integração dos sistemas. Então, o que tem acontecido, né? A gente vem desde início de 2023 implementando esse processo aqui, como bem disse a Sabrina, visando depois a importação ali das notas. Como todo novo sistema, também temos sido bastante, talvez relevando muitas coisas ao longo do caminho, entendendo, flexibilizando, mas realmente a gente tem identificado que essa mudança vai nos impedir de fazermos a integração. Então, a gente realmente reforça com vocês que permaneçam os mesmos pesos. E também, pessoal, agora a gente vai para aquela etapa de, não é talvez a melhor palavra, mas de uma certa fiscalização, porque aí a gente foi implementando isso, foi dialogando, foi mantendo, vocês vão perceber que nós mantivemos o mesmo sistema, agora realmente é aquela fase que a gente vai lá ver se todo mundo está fazendo, porque senão, se a gente não tiver todo mundo andando junto, não vai acontecer o que a gente tanto quer, que depois é a integração e que é a padronização. Então, pedimos para vocês ali, caso vocês tenham alguma dificuldade didático-pedagógica nesse sentido, e dentro daquilo que nós podemos auxiliar dentro do setor, venham conversar conosco, para a gente pensar em instrumentos que deem conta, outras formas de vocês ajustarem isso. Mas os pesos, nesse momento, são esses. Vocês têm autonomia do instrumento, mas do peso, não. Ok, obrigado. Imagina. Pode passar o slide, Kleber, por favor, que daí agora é o Rude. Boa noite a todos. Bom, eu sou o professor Rudy Clare, então, para quem não me conhece, né? No início do ano, eu fiz uma capacitação bem semelhante somente aos professores, então, da metodologia Live, né? Exclusivamente para o curso de Ciências Aeronáuticas, né? E as orientações, então, elas permanecem as mesmas, tá? Nós fizemos ainda alguns ajustes ali junto com a professora Gabriela com relação à quantidade de questões, né, que estão envolvidas nesse processo, né? Mas para o curso Live, então, o processo é exatamente aquele que foi apresentado lá no final do mês de fevereiro, onde a gente permanece, então, com as unidades, né, avaliação de grau A partir da 3ª semana, né? Na unidade 3, a gente vai fazer uma atividade valendo 3 pontos, e já do grau B, e a prova de grau B, então, ela vai ter um peso de 7 pontos. Dentro dessa atividade de grau B, então, a padronização com relação às questões, então, é que nós, diferente do que nós havíamos discutido bem no finalzinho da última reunião, é que nós vamos ter, então, né, 6 questões de forma objetiva e uma questão de forma discursiva, e o peso, então, posteriormente a gente vai estar passando qual vai ser essa padronização dos pesos, tá? Mas com relação às questões, então, permanecem 6 questões objetivas e uma questão discursiva, né? E com relação aos pesos, eu já estou em contato ali com a professora Gabriela, né? Professora Gabriela, com relação aos pesos dessa avaliação de grau B. E grau C permanece, então, um questionário, né, valendo 10 pontos, com a mesma estruturação, tá? Então, permanecem as mesmas orientações que nós trabalhamos ali no mês de fevereiro para os professores do curso de Ciências Aeronáuticas. Pode passar o próximo. Agora, Luciana, por favor. Bom, a organização que nós temos dentro das disciplinas live e online, ela foi pensada realmente privilegiando a promoção da aprendizagem. Então, foi algo que a gente tem como base de algumas teorias, já devem ter visto isso aí em outros lugares, com outros nomes, mas é basicamente aquele processo em que, inicialmente, a gente parte do que o estudante já traz, do que ele tem, levanta, então, conhecimento prévio, o que ele já sabe, parte, não considera aquele estudante uma tábula rasa e parte daqueles conhecimentos que ele já traz. Então, iniciando a unidade, tem a parte de organização, programação da unidade, mas logo já vem esse momento que se chama ativando o conhecimento. Tem muito essa característica.
do estudante já ir demonstrando aquilo que ele já traz em relação ao seu conhecimento. Muitos deles já atuam no mundo do trabalho, já trazem consigo diversas experiências que podem ser compartilhadas aqui. Por isso que, para esse momento, nós sugerimos que vocês possam deixar ali nesse espaço um fórum, um questionário diagnóstico, para que vocês possam identificar o que eles já conhecem, ou alguma outra maneira de avaliação diagnóstica. Aqui se tem um excelente instrumento para reconhecer aquilo que eles já sabem. Lembrando, então, o teor de uma avaliação diagnóstica. Ela não está aqui com um caráter formativo ou classificatório, ela não recebe uma nota, mas ele vai colocar ali o que ele já sabe e o professor vai conseguir diagnosticar. Depois disso, então, nós temos um momento de encontros online. Pode falar, Sabrina. Lu, só comentando, tá? Programação da unidade. Então, por que eu comento para vocês não duplicarem o Ativando Conhecimento, encontros online? Essa estrutura é uma estrutura única dentro da unidade. Então, eu vou trabalhar com 3 aulas. Eu trabalho com o quê? Com a minha programação da unidade. Ali que eu vou informar ao aluno que na aula 1 vai acontecer tal coisa, aula 2 vai acontecer tal coisa, aula 3 vai acontecer tal coisa. Eu não vou ficar duplicando o Ativando Conhecimento, nem duplicando encontros online, nem duplicando consolidando a aprendizagem. Eu vou trabalhar nessas 3 aulas, nesses 3 encontros, ou, enfim, dentro com este espaço, dentro do Ativando Conhecimento. Então, no momento que a Luciana havia pedido ali, deixar uma avaliação diagnóstica, deixar um fórum, a primeira semana pode ser um arquivo, a segunda semana pode ser avaliação e a terceira pode ser um questionário. Tudo dentro do Ativando Conhecimento sem duplicar, porque o aluno foi informado dentro do quê? Da programação da minha unidade. Por isso ela é relevante, por isso é necessário que tenha também o preenchimento desta informação na hora que eu estou realizando essa minha organização. Então, ele não consta ali apenas por estar ali a programação da minha unidade, ela justamente é o meu norte para conseguir fazer essa minha organização da minha disciplina, que daí, conforme ela está explicando esse passo a passo, vocês conseguem realizar a sua estruturação. Mas a unidade é como o todo, por isso também que é a unidade. Eu estou trabalhando como 3 encontros, ou 3 aulas, ou 2, se for uma disciplina de 30 horas, mas dentro daquela minha unidade. Então, eu tenho uma temática tal, e até como a Luciana havia comentado, eu tenho uma dificuldade, às vezes, para poder fazer uma divisão. Converse conosco, converse comigo, converse com a Luciana, ela tem toda a equipe ali preparada também para ajudar vocês nessa organização e divisão, e depois, na hora que estiver fazendo essa estruturação dentro da sua disciplina. Porque eu preciso trabalhar com a minha unidade, não com duplicidade de rótulos e mais rótulos e mais rótulos, não. A ideia é que a gente consiga fazer uma estruturação limpa, clara e objetiva para o aluno também, que ele consiga compreender quais são os meus objetivos, que daí eu consigo trabalhar com o quê? Com o meu plano de ensino também em conjunto. Então, daí que eu vou conseguir desenvolver o quê? As competências necessárias. Tá bom? Obrigada, Luciana. Imagina. Então, continuando, nós temos ali a parte dos encontros online. Então, é realmente aquela parte em que vocês vão interagir com os estudantes nos momentos síncronos. É importante que vocês já tenham isso organizado, o link já esteja disponível no espaço correto. E algo bastante importante, que essa aula seja gravada, o link da aula disponibilizado e que ele realmente funcione, pessoal, porque hoje, rapidamente, entrei em algumas e aí nós clicávamos no link da gravação e havia ali um acesso negado. Então, tem a ver ali com um ajuste de configuração. Lembrando que a nossa orientação para vocês é que vocês baixem essa aula, subam depois no YouTube. Isso já foi, nós mandamos esses tutoriais para vocês há algum tempo, podemos mandar novamente. Por quê? Porque se nós deixarmos essas gravações dentro do nosso pacote ali do stream do Office, nós vamos perder essas gravações em alguns dias. Eu não me lembro exatamente se 60 ou 90 dias, essas gravações acabam expirando, e aí nós não vamos ter mais essas gravações para os estudantes. Então, a chance é que ele chegue lá no grau B, lá no grau C, e ele não consiga assistir às suas aulas para retomar os seus conteúdos e fazer sua revisão. Então, é bem importante que vocês sigam o modelo. Baixa a gravação e coloca no YouTube e realmente coloca o link ali. Kleber, pode falar. Eu ia comentar que esses tutoriais estão disponíveis dentro do curso, tá? Das disciplinas online também. Então, já está tudo disponível para eles. Pode falar, Kleber. Obrigado. Só reforçando, tá, pessoal?
e o ideal seria não deixar se estender muito para colocar a gravação. Não é, professora Luciana? É que, na verdade, a orientação é na mesma noite, gente. Na verdade, terminou a aula, baixa e já faz o upload ali da gravação. Claro que nós sabemos que às vezes acontece algum imprevisto, um probleminha de internet, então, no máximo, no dia seguinte. Não se pode estender esse prazo. Seguindo, então, a questão da metodologia, a última etapa da nossa unidade se chama Consolidando a Aprendizagem. Aí já o nome nos deixa bem claro qual é o nosso objetivo. É aquele momento, isso tinha um nome uma vez, que vem de uma teoria um pouquinho mais tradicional, que são aquelas atividades de fixação. Quando a gente chamava de atividades de fixação, nós pensávamos muito naquelas atividades de repetição, copia e tudo mais. Esse consolidando a aprendizagem já é uma atualização daquele processo, porque a atividade de fixação é importante, mas ela pode ser muito mais significativa do que era anteriormente. E aí, essa é a nossa proposta na etapa de consolidação, consolidando a aprendizagem. É ali que vocês vão inserir todos aqueles materiais de apoio, aquelas aulas, aqueles vídeos do YouTube, aqueles artigos interessantes, aquelas reportagens que vocês pensam ser relevantes, tudo isso entra nesta etapa aqui. E, por fim, a atividade da unidade, aquela avaliativa, de acordo com o plano de tutoria, em conformidade com o peso também daquela unidade. Só uma curiosidade, assim, para vocês, às vezes nós somos questionados a respeito disso. Ah, mas por que dividir em unidade? Por que colocar essas etapas? Como disse no início, isso tudo tem uma relação didático-pedagógico, não sai do nada. Nós temos aí algumas teorias que embasam tudo isso. E isso também, pessoal, é um exercício didático-pedagógico para o professor. Porque se ele tem que pegar aquele conteúdo, pegar as habilidades e dividir, ele vai ter que pensar em como que ele vai ensinar, em como ele vai quebrar aquilo de maneira realmente a promover a aprendizagem. A mesma coisa aqui nas etapas. Se eu chego, isso serve para aula presencial também. Se eu simplesmente chegar na minha aula presencial e disser, hoje nós vamos aprender derivadas, ou nós vamos aprender classes gramaticais, ir para o quadro ou abrir os meus slides e começar a minha aula, a chance de eu realmente ter uma aprendizagem significativa é bem menor. Então, quando eu faço esse movimento de levantar conhecimento prévio, construir junto com eles e, no fim, consolidar, realmente eu tenho mais chances de promoção de aprendizagem. Professor João, fica à vontade para falar. Oi, desculpa, minha conexão está meio ruim, pode ser que eu tenha perdido a informação, mas nós continuamos usando o Teams e gravando em nossos YouTubes pessoais? Usando o Teams, sim, e por enquanto ainda precisamos dos nossos YouTubes pessoais, professor, mas é algo que a gente já tem avaliado aí como melhorar essa situação. Ah, bom, obrigado. Pessoal, em relação a essas questões metodológicas, alguma dúvida? Então, acho que a gente pode avançar. Tiago. Aí, Luciana, um adendo que o professor perguntou só. É importante nós, quando formos subir no YouTube, colocarmos como não listado, né? Para que ele não apareça diretamente nos nossos YouTubes pessoais, como o professor bem citou, mas que ele apareça para aqueles que a gente envie somente o link. Se a gente deixa como comum, ele aparece em toda a nossa página. Se nós colocamos como não listado, ele não aparece na nossa página e só acessa aquelas pessoas que nós enviarmos o link, talvez ajude um pouco nesse sentido, tá? Perfeito. Professor Tiago? Olá, boa noite, turma. Boa noite. Uma coisa que às vezes eu fico, para mim, às vezes dá algumas confusões, e agora para mim entrou indo como eu cheguei esse mês passado ainda. Então, tem algum ponto ali que às vezes dá confusão no meu entendimento, né? Eu vi falando das lives e das onlines. Eu dou uma disciplina que eu entendo como online, né? Então, eu tenho todo dia, toda semana, eu tenho lá meu período de aulas, que os encontros são online. Então, eu vou usar essa estrutura que está aí.
essa estrutura ela é a mesma, tanto para aquilo que nós denominamos online quanto live. Essa diferença é nossa, é uma nomenclatura nossa do UniFTech que nós criamos online e live para que nós consigamos diferenciar. Online é aquela disciplina do curso presencial que é ministrada de maneira síncrona. Então, qual que é o seu curso, professor? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Dentro de do curso de engenharia elétrica, um curso presencial, nós temos uma disciplina online. Só que lá no nosso EAD, nós agora temos um curso só. O nosso EAD do UniFTech, ele é assíncrono. O estudante assiste às videoaulas, lê o material, os e-books, participa das tarefas, mas não tem contato direto com o professor, salvo algumas exceções de disciplinas de estágio TCC. Só que no curso de Ciências Aeronáuticas, ele é um curso que nós denominamos live, e aí ele segue essa mesma metodologia. E aí o que nós decidimos? Que como são semelhantes, apesar de um ser nascido EAD e o outro nascido presencial, a nossa ideia é que a metodologia seja a mesma. Então, tanto o professor Tiago, lá de Engenharia Elétrica, quanto o professor José Monir, de Ciências Aeronáuticas, eles recebem essa imagem do Moodle, que é praticamente igual. Então, porque aí a gente segue a mesma, vamos pensar assim, a mesma metodologia, tanto para um quanto para o outro. Um ponto assim que a gente tem que pensar, e eu acho que especialmente para a engenharia, é que essa estrutura, ela não dá a forma de eu trabalhar com o projeto. Isso a gente tem que pensar. Porque se eu tenho uma avaliação, né, tipo ali, as 3 avaliações que eu quero acompanhar como meu aluno, vamos pensar só dentro do bloco ali do grau A. Eu tenho 3 momentos de avaliação, mas eu não tenho o projeto. E aí se eu botar o projeto, eu mudei a forma de peso das notas, e é isso que a gente, nesse momento, não quer mais. Então, a Por gente isso, tem que professor, pensar que como a gente vai fazer isso. Por isso, professor, que eu havia comentado até anteriormente, que esses detalhes mais específicos referente à disciplina e como estruturar, entre em contato conosco, que daí conversamos em particular e conseguimos pensar em uma solução que possa lhe dar esse apoio necessário. Que daí, preciso trabalhar baseado com projetos. Como eu posso fazer isso mediante essa estrutura que vocês montaram? Então, daí passa os detalhes que a gente possa conversar em conjunto, Luciana. O que tu acha? Que daí conseguimos Exato. auxiliar o professor. Show, Porque show. o que precisamos? Precisamos compreender como que é realizada a sua aula, precisamos entender qual é a forma que você estrutura isso, para depois pensar numa solução em conjunto. E acredito que não vai ser neste momento. Então, vamos conversar, professor. Acho que a melhor forma é entrarmos em contato e conversarmos. Estamos aqui disponíveis para isso, tá? Esse é o objetivo hoje, esse é o objetivo do nosso encontro, tá? Tem a equipe ali necessária para isso e vamos conversar, que daí conseguimos pegar, estruturar e conseguimos agilizar também esse processo. Que é isso, às vezes é complicado também da gente sair da forma da nossa organização presencial, ir para online e refazer essa estruturação no qual a gente tínhamos. Então, tem essa equipe para isso. Por isso que você nunca está sozinho e depois o Kleber vai ali, o professor Kleber vai conversar sobre os papéis de cada um, que eu acho que vai ser importante também para essa compreensão. Está certo? Show. Obrigadão. Até reforçando a escolha por essa terminologia e essa organização, vocês vão reparar que ela não está atrelada a nenhuma metodologia. Eu não enxergo aqui, isso aqui é sala de aula invertida, isso aqui é projeto, isso aqui é PBL. Por que nós fizemos essa escolha metodológica? Realmente porque essa estrutura a gente consegue encaixar nas mais diferentes metodologias. É só realmente uma questão de organizar e pensarmos juntos. Porque realmente é esse o nosso foco, que vocês, professores, tenham autonomia para utilizar as suas diferentes metodologias dentro desse processo. Professora Márcia Tel. Desculpa interromper, mas o meu caso é igual ao do professor que comentou antes, né? Eu também trabalho a disciplina de saneamento básico, é por projeto. Então, no grau A, a gente dimensiona uma estação de tratamento de água de abastecimento, e no grau B é uma estação de tratamento de efluentes. Então, também fica a gente, como vai ter os projetos que vão aos pouquinhos fazendo, eles vão dimensionando aos poucos,
eu também estava meio confusa como é que eu iria fazer nos blocos, dividir os pesos, né? Então, aí como já foi falado, então eu vou entrar em contato com vocês para depois, então, a gente poder ver como eu vou trabalhar essa parte. Professor Francisco? Olá, colegas, boa noite. Ainda sobre a questão do link da gravação, né? Eu geralmente posto no YouTube, mas como eu falei ali no chat, ele não libera mais no mesmo dia, pelo menos para mim, né? São 3 horas de aula e eu tenho que esperar mais ou menos umas 3 horas ou 4 horas, né? E eu não consigo postar no mesmo dia. Era bom que a gente pudesse ter a mesma informação para que a gente não fosse cobrado pelos alunos e a aula precisa ser no mesmo dia. E a gente tem muitos alunos que fazem 2, 3 disciplinas no mesmo dia e às vezes eles nos cobram o link no mesmo dia, né? E no meu caso não é possível. No semestre passado, no final do ano passado, o Teams começou a liberar muito tarde a gravação e eu só consigo subir ela no dia seguinte, né? Então era bom que os alunos fossem informados e que a gente tivesse o mesmo discurso sobre essa possibilidade de ser disponibilizado no outro dia. A outra coisa que eu queria saber é com quem é a pessoa que a gente pode falar, se é com a Sá ou com a Lu, para que a gente pudesse ver essa questão do projeto. Eu também preciso trabalhar um projeto para evitar os alunos fantasmas, tá? Porque, infelizmente, a minha disciplina é uma disciplina de sexta, geralmente são 200 alunos, e muitos entram na disciplina só por nota, né? E nos PIs a gente praticamente exterminou os alunos fantasma com os projetos, porque eles precisam e se obrigam a participar. Então, a gente precisa também pensar, e eu queria ver com quem que eu posso falar nisso depois, para a gente pensar nessa forma de aplicar o projeto. Era isso. Quanto à questão da demora em relação a baixar e tudo mais, confesso que eu não tinha essa informação, até porque acabo não ministrando e não sabia. Então, realmente, o que eu acho que a gente tem que fazer agora, posteriormente a esta reunião, vamos avaliar essa situação, nós aqui do Ensino e Regulação, junto com o time do CREAD, entender o que está acontecendo, e aí a gente já passa as novas orientações em relação à gravação ser postada. Tá, então, nós vamos pedir para vocês um pouquinho só de paciência, mas quando já iniciarem as aulas na segunda-feira, a gente já tem essa organização. Em relação à parte de projetos, pessoal, se há uma necessidade, talvez, de mais de um de vocês, o que eu sugiro? Que a gente marque, me mandem, acho que todos vocês têm o meu WhatsApp, fiquem à vontade, ou mandem e-mail ali, mas eu também estou em todos os grupos de professores, podem me chamar por ali. E aí nós marcamos um momento específico, a gente pode chamar também o pessoal do CREAD, um momento, tentar organizar ali que a gente já tire as dúvidas de todo mundo que precisa de uma alteração nesse processo. O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Para de repente a gente não ficar tratando individualmente, a gente já vê quem precisa e marca um novo momento nos próximos dias aí. Então, eu vou pedir isso, que vocês coloquem aí a necessidade, entrem em contato, que eu já vou atrás de organizar isso para a gente. Não sei se tem mais alguma coisa, Sabrina, nesse sentido que tu queria acrescentar. Obrigado, Lu. A única coisa que eu peço novamente, reforço, assim, estamos aqui para ajudá-los, né? Então, sempre quando ocorrer situações, igual essas relatadas pelo Francisco, por exemplo, Chico, agora ficou tão sério, né, Chico? Quando relatadas, por exemplo, eu gostaria que vocês pudessem pegar e entrar em contato, né? Nos avisem que isso está ocorrendo. O professor Maurício mesmo citou uma situação que até agora estou tentando resolver, tá, professor? Mas estamos buscando o quê? A solução, tá? Então, eu preciso da informação antes, né? Porque agora, nesse momento, eu preciso analisar e verificar o que está ocorrendo. Por que tem essa demora? Então, tendo as informações daquilo que ocorreu, enfim, nas aulas de vocês, e estou aqui para isso, auxiliar-vos, tá? Tem o CREAD, que é o setor ali de criações para ensino à distância, mas também dentro do CREAD tem o setor da área de tecnologia educacional. Ele está ali como apoio de vocês. Então, entre em contato, converse conosco, converse comigo. Eu estou aqui disponível para vocês também. Eu fico brincando, não 24 horas, por favor, eu também não sou robô, mas estou aqui disponível para vocês. Entre em contato, tá? Informe. Eu preciso saber até como soluções e até como problemas, né?
Vamos trocar as informações. Às vezes eu fiz uma solução que é muito boa, a gente até pode compartilhar depois com o grupo em conjunto também. Então, vamos trocar, estamos aqui disponíveis para isso também, tá certo? Pode, não sei, mais alguém, professor, também tem uma dúvida, prof? Pode falar. Professor Tiago? Oi, não, na verdade é uma dica, só para a gente talvez até matar o assunto do Teams. O que que aconteceu? Eu vi que mudou no meio do semestre. Antes a gente iniciava e finalizava a gravação, aparecia o link. Depois de um certo período, que acho que foi mais ou menos metade de maio, eles atualizaram e aí a gravação só fica disponível quando a reunião é encerrada. Então, muitas vezes, o que que eu combinava com os alunos? Porque quando a gente clica no botão ali, tem o sair e tem o encerrar. Então, eu combinava com eles, ó, eu vou derrubar todo mundo, a reunião vai ser encerrada e eu vou abrir de novo. E aí aparece o link, e daí eu consegui disponibilizar o link para eles no mesmo instante. Então tem esse cuidado que na hora de fechar ou de sair. Tem que derrubar todo mundo. Porque às vezes tem aquele que esqueceu, foi no banheiro e não voltou mais. Então a gente tem que dar uma derrubadinha neles, depois volta e funciona. Por isso, prof, Mesmo obrigado assim, pela ela dica, só, tá? às vezes aparece só no outro dia para mim. Mesmo saindo, zerando, derrubando todo mundo, eu sempre tiro todo mundo na vassourada ali da sala, né? Vamos Mas mesmo conversar, assim, Chico. continua Vamos demorando. conversar. E o que que é importante, né? Por isso é a questão dessa questão, tá? O compartilhamento, né? A educação funciona assim, compartilhando, que a gente possa desenvolver em conjunto. Então, essas melhorias também são relacionadas a isso, tá? Então, esses momentos de dicas são importantes, que a gente possa compartilhar e trabalhar em conjunto também. Então, Chico, ainda tá com a mãozinha levantada. Mais alguma dúvida ou encerrou? Que a gente pode Não, passar é o porque próximo slide. ela não deslevanta, ela não baixa. Eu tô tentando aqui faz meia Sabe o hora. que que é? É que eu sei que tu fica com essa maçãzinha especial. Não funciona uma Microsoft com maçãzinha. Por isso que Agora traz do saiu, Teams. agora saiu. Me derrubei É aí, professor, deu verdade. certo. Não dá match. Tá, Não A dá, Apple tá com a vendo? já estava Microsoft aflito com essa é mão um levantada, negócio porque assim, ó, sem match. eu tenho aflição É. com mão levantada, gente, também. Ah, Kleber, pode passar o próximo slide, por favor? Eu acho que esse vai ser um pouquinho mais rápido, referente às provas, tá? Provas de disciplinas online, acredito que a Luciana possa comentar alguma coisa, em conjunto, daí o próximo slide com o Ruth Clare, que é bem próximo a isso também. Isso, na verdade. Então, algumas informações, a questão da frequência. Eu sei que existem alguns debates quanto a isso, mas ainda é a opção institucional que nas disciplinas online não se tenha a cobrança obrigatória da presença, porque ainda temos os estudantes que acabam cursando uma ou outra disciplina juntos. Estamos buscando esse ajuste. Esses dias, nós, eu e o professor Eduardo, estávamos numa conversa sobre isso, para que a gente possa não ter mais isso, porque a gente sabe o quanto é bastante dificultoso para o professor conduzir esse processo assim. Então, só fica já a nossa solidariedade, que sabemos disso e vamos tentar. Mas existe uma questão maior institucional, e se nós cobrarmos a presença nesse momento, nós estaremos sendo incoerentes com os nossos estudantes. Então, os instrumentos avaliativos. Mas, Luciana, só uma parêntese, por favor, se me permite, professores, assim, estamos caminhando e a passos largos para uma solução para isso, tá? A gente não dá mais, um dos colegas citou aqui, os alunos fantasmas, acho que foi até o Chico que citou isso, né? A gente vai achar alguma solução. A gente não sabe qual ela é ainda, tá? Mas nós teremos, porque, de fato, assim, esse aluno que nem bem aparece no presencial porque diz que está online, ou não vem no online porque diz que está no presencial, não nos serve. Então, enfim, é pauta de discussão, né, Luciana, de diversas delas, e certamente vamos achar um lugar para isso. Fala, Chico. Prof, eu fiz até em algumas turmas, eu não consigo fazer em todas, mas em algumas eu faço um pequeno relatório, um mapa de calor, até incomodei a Sabrina, porque eu quero o mapa de calor, Sabrina, para poder ver quem está presente, qual é a nota que tirou. Eu faço um panorama geral da turma, e eu vi que tinham alunos ali que nunca acessaram, nunca estiveram na aula, estavam com ótimas notas. Eles criam grupos no WhatsApp, né, todo mundo sabe, onde as respostas passam ali, correndo, né? E tem alunos que têm 2 disciplinas por noite e não vai nenhuma das 2 aulas, tá? Porque eu tenho informantes também. Eles não vão nem na online e nem na outra, e nem na presencial, e tiram boas notas.
E o projeto é uma forma da gente fazer com que o aluno tenha um pouco mais de impregnância dentro da disciplina, para forçar ele para ir para dentro do Moodle, que não seja na aula, mas que seja pelo conteúdo. Era isso. Uma outra coisa também, por isso a gente pode depois ter outros momentos referentes também, que alguns professores haviam questionado em questão disso, da presencialidade desses alunos, né? Então, não, Chico, ainda não vai ter o mapa de calor, tá? Lamento te informar, mas, novamente, vamos incluir outras ferramentas agora, juntamente com o Moodle, que possa ter esse auxílio, além de alguns relatórios que vocês terão acesso a isso, tá? Vou deixar disponível depois durante o tempo. Primeiro, estou testando, então, para verificar a relevância daí de cada um. Outras atividades que vocês podem solicitar. Por exemplo, determinado tema. Ou ali com o direito, que havia um questionário também. Vocês podem solicitar, por exemplo, um vídeo que ele tem que gravar um vídeo e postar um vídeo referente à temática tal. Como é que eu sei que o aluno sabe falar ou não sabe falar? Pede para ele gravar um vídeo falando alguma coisa. Coloca os critérios no qual vai ser avaliado também, ele vai ter essa informação e vocês conseguem pegar e ter essa ideia. O aluno sabe falar, ele não sabe falar, ele tem uma representatividade ou não tem. Então, tem outros aspectos, não é apenas a parte de documentos ali, que vocês podem trabalhar em conjunto também com esses alunos. E outras ferramentas também, que aos poucos vamos citando, vamos organizando e vamos fazendo outras oficinas, né? Quem sabe também com vocês, que a gente possa trabalhar em conjunto. Então, novamente, vamos trocando essas informações, tá? Projetos, como que a gente pode fazer outras coisas a mais também em conjunto, né, Chico? Agora que eu vi que ficou com as mãozinhas ali levantadas novamente. Tá certo? Então, pode continuar, Luciana. E quanto ao instrumento prova, pessoal, lembrando que ele também permanece com a mesma característica. Se o instrumento avaliativo tiver o nome, o caráter de prova, ele precisa ficar aberto pelo tempo mínimo de 48 horas, e aí o estudante vai ter, no máximo, 4 horas para concluir, certo? No máximo 4. Então, isso pode ser ajustado. Não, a minha é uma disciplina, é uma atividade avaliativa mais curtinha, eu quero que ele faça em 2. Vocês têm essa autonomia, tá? Os demais instrumentos avaliativos, vocês podem configurar da maneira como julgarem melhor. Eu quero que fique aberto o tempo inteiro. Não, eu vou abrir por um tempo. Mas aí é sempre muito importante que isso fique muito claro no plano de tutoria e ali junto ao instrumento. Não coloquem só o instrumento. Coloque ali uma informação, o que é aquele instrumento, por quanto tempo vai ficar aberto, o peso. Recuperem essas informações, porque isso facilita bastante o estudante que faz uma disciplina na modalidade online ou live. Dúvidas em relação aqui, pessoal? Professor Maurício, pode falar. Tem o tempo mínimo de 48 horas, né? A gente teria um limite máximo, porque eles querem sempre, né, se possível, uma semana, né? Alegando sempre que eles estão numa aula presencial e tudo mais. Eu acho que a gente poderia ter um padrão também, porque senão, de repente, eu tranco no mínimo de 48 horas e máximo de 48 horas e depois alguém abre uma exceção para 70. Então, eu fico malvadão, né? A gente tem um padrão para o máximo. Entendi. Eu sei que da conclusão, 4 horas é o teto, mas esse mínimo e máximo talvez seja padronizável, né? Talvez a gente possa ajustar, porque também não é de nosso interesse muito mais do que 48 horas, né, professor? Então, acho que talvez a gente ajuste ali o texto, deixando isso mais claro, que é talvez 48, alguma coisa um pouco a mais ali. Então, novamente, eu fico com a tarefa de fazer esse ajuste e já organizo ali nos materiais para vocês, para que isso fique claro. Que é uma decisão que normalmente... Desculpa, pode falar, professor. Não, houve o seguinte, né, na minha avaliação, às vezes veio pontuado, né, o professor é muito rigoroso em prazo, tal, não sei o quê. Então, de repente, que não fique a nosso encargo isso, né, fique institucional, fica mais fácil para todos, né, fica a cultura da casa mais forte, penso eu. Entendo e concordo. Então, o que fico para organizar? Normalmente a gente toma essa decisão mais em conjunto, para que não fique algo de uma pessoa só. Então, peço aí também alguns dias que a gente já reformula. E tudo isso, então, ajustamos, lembrando, né? Lá existe o curso de disciplinas online. Esse curso eu já coloquei um link ali no nosso chat, vocês já fizeram, grande parte de vocês. Quem não fez tem que fazer. Grande parte não. Na verdade, grande parte acessou, mas vários não terminaram.
Então, é importante fazê-lo, verificar as informações, e lá a gente já faz esses pequenos ajustes que foram pedidos no dia de hoje. Também já aproveito, eu não me lembro qual que é o próximo slide, mas já aproveito para dizer que no chat nós colocamos o formulário de confirmação de presença de vocês, então é bem importante que vocês preencham. Sempre tem lá no finalzinho uma pergunta de sugestões para próximas formações. Para nós isso é muito importante, para que sempre sejamos bastante assertivos nesses momentos com vocês. Então, acho que Perfeito, professora Luciana. Próximo slide passa a ser o professor Rudy, né? Nós nos encaminhamos agora para o final, temos mais 2 pautas, né? Com o professor Rudy e comigo, e após o encerramento com o professor Eduardo. Professor Rudy. Bom, pessoal, aqui então a única diferença que nós temos na avaliação, então, entre o metodologia online e live é que nós temos ali o formato presencial, né, onde no momento online, então, a regra é a mesma, né, onde nós temos ali o período de 48 horas, e no presencial, então, tem o agendamento, onde o aluno faz o agendamento, ele vai até o polo, unidade, na verdade, na unidade, né, para poder fazer a sua prova. Então, a única diferença que nós temos lá no curso de Ciências Aeronáuticas é a possibilidade de fazer a prova presencial, onde o aluno realiza o agendamento, que é uma prática que já foi feita no semestre anterior. Prof. Kleber. Obrigado, professor Rudy. Então, pessoal, vou me apresentar, né? Eu sou o professor Kleber, coordenador de tutoria. Pessoal aqui das unidades Bento Gonçalves e Caxias do Sul já temos uma convivência maior, né? E os colegas de Novo Hamburgo e das unidades de Porto Alegre, talvez alguns a gente já se conhece, outros ainda não. A minha fala está voltada referente à equipe e os papéis, né? Aonde nós temos algumas responsabilidades, né? Tanto em termos de professor da disciplina, enquanto termos de tutor. Como vocês devem ter acompanhado no semestre passado, né, nós temos a professora Rosa, que ela acompanha as disciplinas de vocês. Tá? Então, o papel da tutoria está justamente em fazer um monitoramento junto às disciplinas, garantindo que nada seja esquecido, garantindo que esteja tudo disponível para os alunos, né? E quando se tange a questão da publicação da gravação, né? Por vezes a gente recebe o comunicado da tutora dizendo, olha, a gravação não está disponível, mas aí você deve pensar, mas não deu tempo ainda. Pessoal, não se sintam cobrados, sintam ela como uma pessoa que está dando o suporte da disciplina, com o intuito de não esquecer que algo fique pendente. Tá? Então, ela não entra na disciplina, ela não mexe na disciplina, ela não tem esse poder de alterar a data, de alterar link, de alterar a atividade. Ela vai simplesmente verificar se a atividade está ou se ela não está, e estará sinalizando aos colegas, né, dizendo, olha, professor, talvez tenha esquecido de liberar, talvez tenha esquecido de colocar a gravação, tá? Então, entra nesse sentido de monitoramento, de comunicação, ajuda a trabalhar com a comunicação de datas e prazos das atividades junto às turmas, tá? Ela consegue dar esse suporte, informando ao aluno que existe uma atividade que estará sendo realizada, que estará tendo um prazo para ser feito, tá? Como disse, ela não tem autoridade, nem poder, nem responsabilidade de mexer na disciplina. A responsabilidade da disciplina é dos senhores colegas, tá? Vocês que são os donos, vocês que conduzem a disciplina da melhor forma, aonde vocês colocam seus materiais, o conteúdo, né? Vocês que fazem a interação, mas tem a tutoria, né? A tutora, então, que faz esse acompanhamento. Inclusive, nos fóruns de dúvidas, né? Quando tiver alguma mensagem que já está há um tempo sem resposta, ela irá sinalizar também aos colegas, tá? Contem conosco da tutoria, estejam sempre à vontade de nos contatar, né? Podem me contatar sempre que precisarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem e precisarem, eu estou à disposição.
Professor Eduardo, acho que é a próxima fala, né? Então, professores, a ideia aqui era nós podemos, então, fazer um fechamento com vocês. Eu acho que a gente tem algumas perguntas no chat aí para a gente poder encaminhar. A ideia era fazermos em 1 hora, né? Para que todo mundo possa seguir com seus recessos. Eu vi que ali nos chats os professores perguntaram para quem que eles pedem suporte, né? Quando tiver suporte que é de internet, de senha e sonoridade, não consigo me conectar, bom, aí vai ser com o suporte da unidade, né? Se você tem problemas de Moodle, o meu Moodle não está funcionando, não está abrindo, aí ali a Sabrina colocou, né? Com cread@acad.ftec. Então, de novo, tá? O que for do Moodle, coloquem tudo pro Cread. Bom, eu não tenho acesso no meu computador, é da conexão com a unidade, é na própria unidade que se faz. A gente pede que vocês centralizem naquele e-mail cread@cad.ftec.com.br, porque é melhor nós sabermos o que está acontecendo entre nós aqui, porque às vezes a informação que vem de um replica em muitos, né? Do que se conectando na TI direto, que a gente não consegue descobrir e achar a solução do problema. Então, colegas, fica aqui o agradecimento de novo pelo tempo de todos vocês. A equipe do EAD fica à disposição, como eu já citei aqui, nós somos algumas partes de uma grande equipe, né? Então, lá o professor Cléber, com seu time da tutoria, o nosso núcleo duro do EAD está aqui, mas atrás de nós tem muita gente que trabalha também. Então, se entenda como parte desse grande grupo, né? Parte de um grande grupo que está aqui para fazer justamente essa transformação. E, de novo, que talvez não tenhamos todas as respostas, né? Talvez trocando boas práticas, como rapidamente fizemos algumas aqui, a gente possa cada vez mais melhorar esse processo de ensino e aprendizagem, que se no presencial já não é fácil, mediado por tecnologias, ele tem algumas facilidades, mas tem algumas, ou melhor, algumas boas e algumas más facilidades, né? Esse aluno que às vezes fica se usando dessas facilidades para buscar vantagem, mas é para isso que a gente está aqui, nesse grupo de discussão. Então, de novo, muito obrigado, uma abençoada noite a todos vocês, que possam ter agora um restinho de semana bem descansado, para que nós possamos voltar na próxima semana, então, cheio do gás e cheio de boas novas para os novos estudantes que vêm aqui, afinal, buscar em nós, aqueles que estão com todo esse interesse mesmo, né? Buscar uma nova oportunidade, de uma nova evolução dentro da sua caminhada pessoal e profissional. Então, colegas, muito obrigado, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.